Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Laia Alcina. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Espanha em 2018. Laia Alcina tinha 13 anos de idade na época dos fatos, e ela é filha de Jorge e Sônia, e ela foi adotada pelo casal quando tinha apenas alguns meses. O casal, que já tinha um filho biológico, tinha vontade de ter mais um filho, e com o pensamento de que haviam crianças que também estavam precisando de uma família, eles resolveram adotar a pequena Laia, que nasceu na China. A Laia foi descrita como uma menina muito sorridente, e ela estava muito animada com o passeio que a turma dela de escola ia fazer. O pai da Laia, o Jorge, era que costumava buscar a menina na escola. Porém, no dia 4 de junho de 2018, ele teve que ficar um pouco mais no trabalho, então ele não pôde buscar a filha. Então ele pediu para os pais dele, os avós da Laia, para buscarem a menina. E na verdade isso era bastante comum. Algumas vezes o Jorge ele tinha que ficar até mais tarde no trabalho, então os pais dele não se importavam de buscar a neta na escola e ela ficava no apartamento dos avós no final da tarde e depois o Jorge ia até lá buscá-la. E eles moram em um município na província de Barcelona, Espanha. Nesse dia ele não conseguiu estacionar o carro bem em frente ao prédio onde os avós da Laia moravam. Então ele acabou deixando o carro ali na mesma rua, mas um pouco mais distante, e ele interfonou dizendo que já estava ali e pedindo para a Laia descer. A avó se despede da Laia na porta do apartamento e eles moravam no segundo andar do prédio, então a Laia tinha apenas que descer ali poucos lances de escada. E a avó ela costumava ir até a varanda, até a sacada ali do apartamento para acenar para a neta. Ela costumava fazer isso com todos os netos. Então ela vai até ali a varanda do apartamento e ela fica esperando a Laia, porém ela não vê a menina saindo do prédio. Então o interfone toca novamente. Era o Jorge mais uma vez, dessa vez perguntando por que a Laia ainda não tinha descido. A avó fala que a menina já tinha descido há alguns minutos atrás, mas que ela também não tinha visto a menina saindo do prédio. Os dois ficam bem confusos e alarmados, então começam a procurar a menina ali pelos corredores do prédio. Eles também verificam o elevador, apesar de que não era comum que ela usasse o elevador, ela costumava descer pelas escadas. Mas eles não encontram nenhum sinal da menina. O pai da Laia ele faz uma ligação para a polícia, dizendo que a filha havia desaparecido. E ele também informa a Sônia, a mãe da Laia. Isso já era por volta das 19h30. E a polícia lá começa a fazer uma busca pela menina no prédio, já que nem o pai nem a avó tinham visto a menina deixar o local. Eles começam a bater na porta dos vizinhos e perguntar se eles tinham visto a menina, se eles tinham visto ou ouvido algo de suspeito. E todos dizem não terem visto nada de diferente, nada de estranho. E um dos vizinhos que morava no primeiro andar, ele demora um pouco para abrir a porta. Porém, quando ele abre a porta, a polícia percebe que aparentava que ele estava tomando banho, já que ele estava com uma toalha, estava com a aparência de quem tinha acabado de sair do banho. Mas ele também diz que não sabia quem era a menina e que não tinha visto. Alguns parentes da Laia também se juntam à busca e eles também começam a bater ali na porta dos vizinhos e conversar com os vizinhos. E então 2 tios batem nessa porta desse mesmo vizinho do primeiro andar, com quem a polícia já tinha conversado. E inicialmente a polícia não suspeitou, não achou nada de suspeito em relação a esse homem. Mas já quando os tios estavam conversando com ele, eles acham estranho que vinha um cheiro forte de produtos de limpeza do apartamento desse vizinho. E um dos tios conseguiu verificar que no canto estava um balde com um esfregão e que dentro desse balde tinha uma água cor-de-rosa ou avermelhada. Os tios então ficam muito agitados e eles insistem para que esse homem diga onde estava a Laia. Porém o homem insiste que ele não sabia onde estava a menina. E então um dos tios ele acaba forçando a entrada no apartamento desse vizinho e junto com a ajuda dos policiais ele encontra a Laia já sem vida. A Laia estava em um dos quartos do apartamento. Ela estava sentada e havia uma mala na cabeça da menina que dava a entender que ele tinha tentado colocar o corpo dela dentro da mala.
O vizinho se chama João Francisco e ele insiste que ele não sabia como que o corpo da menina tinha ido parar no apartamento. Ele é detido e a polícia teve que escoltar ele até a viatura da polícia, já que nesse momento haviam muitos vizinhos já em frente ao prédio e eles estavam todos muito revoltados. O João diz à polícia que ele não lembrava o que tinha acontecido, que ele não sabia como o corpo da menina tinha ido parar lá no apartamento. Mas ele acaba contando que ele era usuário de uma substância ilícita e que ele estava sob o efeito dessa substância quando ele ouviu um barulho no apartamento e achou que era um assaltante. Ele então pegou 2 facas, segundo ele, para se defender do assaltante. Ele disse que em momento algum percebeu que se tratava de uma menina, de uma criança. E ele também disse que não sabia o que tinha acontecido com a menina, apenas que quando viu a menina já sem vida, caída no chão, ele tentou fazer os primeiros socorros. A Laia tinha sido abusada, asfixiada e ela sofreu diversos golpes de faca. O João, que estava com 42 anos de idade, ele era cozinheiro e ele havia trabalhado na China. E ele recentemente havia retornado da China e ele estava morando ali naquele apartamento que na verdade pertencia aos pais dele. E os pais, eles também moravam nesse apartamento com o João, porém no dia do crime eles não estavam na cidade, eles estavam viajando. Os vizinhos contam que o João e o pai eles tinham diversas discussões por conta do vício do João nessa substância ilícita, nesse pó branco. No computador do João, a polícia encontra diversos materiais com conteúdo adulto e muitos deles envolvendo mulheres asiáticas. Os investigadores acreditavam que o crime tinha sido premeditado e que o João já tivesse visto a Laia algumas vezes ali no prédio. E nesse dia, possivelmente, ele viu quando ela chegou com os avós. E então, como os pais dele não estavam no apartamento nesse dia, ele acabou planejando de cometer o crime nessa ocasião. Então, quando a menina estava saindo do apartamento, ele a surpreendeu e provavelmente a colocou à força para dentro do apartamento dele. E então cometeu o crime enquanto o pai e os avós da Laia procuravam por ela. Exames mostraram que realmente ele estava sob o efeito de uma grande quantidade daquela substância ilícita. E segundo alguns especialistas, isso mostrava que ele era um usuário habitual dessa substância, já que uma pessoa que não tivesse acostumada a consumir a tal substância não conseguiria nem estar em pé com aquela quantidade no organismo. O João foi acusado pelo crime e ele foi a julgamento. No julgamento, ele basicamente manteve a mesma versão de que ele tinha tentado se defender de um suposto assaltante e que ele não recordava como tudo tinha ocorrido. Só lembrando que a menina tinha sido abusada e não tinha como a menina entrar no apartamento sem conhecimento dele, até porque ela tinha 2 medos, um era medo de escuro e outro era medo de conversar com pessoas que ela não conhecia. Então os pais da Laia têm certeza que por motivo algum ela entraria por livre e espontânea vontade no apartamento de um desconhecido. Então essa versão da defesa não fazia nenhum sentido. Para além disso, ele, após ter cometido o crime e ter percebido que a menina estava sem vida, ele tentou esconder o corpo dela na mala, ele tomou banho e limpou todo o apartamento, tentando se livrar de possíveis evidências, o que mostrava que ele estava bem ciente do que estava fazendo. O João ele foi considerado culpado e ele foi sentenciado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 25 anos. A Sônia, a mãe da Laia, disse que ela, o Jorge e o irmão da Laia também receberam prisão perpétua, já que eles vão ter que viver pro resto da vida com essa dor. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo!